Olá, caros alunos do Colégio Cívico-Militar José Elias da Rocha. Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Guilherme, de Geografia. Como vocês podem perceber, eu estou sem máscara e no ambiente escolar. Porém, não existem alunos aqui. Eu só retirei a minha máscara para que vocês me entendam melhor, para que vocês me ouçam melhor. Mas a gente está cuidando com todas as regras sanitárias aqui na escola para fazer este vídeo para vocês. E nós vamos começar a ver o que está sendo estudado, o que está sendo cobrado de vocês para o segundo ano. O primeiro conteúdo ele refere-se a uma revisão a respeito dos conteúdos de cartografia e sensoriamento remoto. Eu vou utilizar a aula número 1 do professor Thierry André Monaro, que está disponível para vocês no Classroom. Vou fazer algumas inserções na aula do professor, certo? Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo adaptado, Fiz uma adaptação desse conteúdo do professor Thierry, tá bom? E eu vou começar aqui a apresentação para vocês, certo? Bom, o que a gente precisa entender primeiro em relação ao objetivo dessa aula? Então, é revisar as informações sobre a importância da cartografia e sensoriamento remoto para análise e compreensão do espaço geográfico. Lembrando que vocês já estudaram no primeiro ano, estudaram no sexto ano, que o objeto da geografia é o espaço geográfico. Ou seja, é um espaço que a gente delimita para estudar as relações do ser humano com a natureza. Bom? Então, quando a gente vai estudar um espaço, existe uma ferramenta que é a cartografia, que facilita, que ajuda a gente a compreender essas relações que existem no espaço geográfico. Bom, num primeiro momento, o que seria a cartografia de uma maneira bem simples para vocês entenderem? Então, é uma ciência e, além de tudo, é uma arte. Por quê? Porque ela produz figuras, ela produz objetos, então ela produz mapas também. E, através da linguagem cartográfica, que é o que a gente vai estudar aqui, esse é o primeiro vídeo referente à cartografia, através da linguagem cartográfica, vocês compreendem as informações que estão sendo reproduzidas, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é sobre sensoriamento remoto, que é um conjunto de técnicas para registro da distância da energia refletida ou emitida por objetos ou elementos da superfície terrestre, por meio de equipamentos fotográficos, radares, satélites, etc. Vocês vão assistir um vídeo agora, que é um complemento, explicando um pouquinho como que funciona o GPS, qual é o funcionamento do GPS e quais são os elementos, como é que funciona um satélite. Bom, lembrando o seguinte, eu vou passar algumas informações para vocês. Existe um aplicativo chamado RA Positivo para celular e também para tablets. Toda vez que vocês observarem um código de barra, ou um QR Code, ou então um círculozinho com um RA dentro, vocês podem apontar esse aplicativo na tela mesmo, no computador. Vocês podem utilizar esse aplicativo para ver informações extras. É muito legal, muito interessante. Inclusive, esse videozinho que vocês vão assistir, que é uma animação a respeito do movimento dos satélites, ele foi retirado do aplicativo do RA Positivo. Bom? Então fiquem com o vídeo aí e depois, na volta, nós conversaremos mais. Da Terra mantém esses satélites em órbita, enquanto a velocidade do satélite equilibra a força gravitacional. Existem dois tipos principais de satélites artificiais. O primeiro tipo, o satélite polar, orbita a Terra passando sobre os polos norte e sul, o que lhe permite cobrir todo o planeta à medida que a Terra gira. O segundo tipo, o satélite geoestacionário,
é colocado em uma órbita geoestacionária, normalmente sobre o Equador. Esse tipo de satélite orbita a Terra a uma velocidade que corresponde à rotação do planeta, de modo que está sempre sobre a mesma posição em relação à Terra. Os satélites geoestacionários orbitam em uma altitude muito maior do que os satélites polares, cerca de 30 mil quilômetros. Este tem grandes painéis solares com células FV para fornecer energia aos equipamentos a bordo. Uma sonda espacial é uma missão espacial não tripulada, em que uma nave deixa a órbita da Terra. A primeira sonda espacial bem-sucedida foi a soviética Luna 1, que estudou a Lua em 1959. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Nós temos essa imagem aqui e ela nos mostra uma visão de um prédio com 3 perspectivas. Na letra A, vocês podem observar que o ponto de vista ele é horizontal, ou seja, nós estamos olhando, né, o prédio de perfil, de lado. Tá bom? Na figura B, nós estamos observando o prédio por uma visão chamada oblíqua, ou seja, inclinada. Então é como se você estivesse olhando o prédio, né, meio na diagonal. E na figura C, nós podemos perceber que o prédio está numa visão vertical, ou seja, de cima. Essa visão vertical, ela é a visão específica quando se elaboram mapas, tá? Então, mapas técnicos. Todo mapa vai ter uma visão vertical dos objetos, tá bom? Se vocês quiserem observar melhor isso, eu sugiro que vocês baixem o aplicativo RA do Positivo, tá? Que está disponível nas lojas de aplicativos, e apontem a câmera do seu celular, quando abrir esse aplicativo, para o QR Code que está aqui embaixo, né? Na verdade, não é um QR Code, é um símbolo RA. Vocês vão conseguir observar isso em realidade aumentada pelo aplicativo. Para aqueles que têm o aplicativo, eu sugiro que façam isso. Tá bom? Vamos dar continuidade então. Mas o que é um mapa? Um mapa, em primeiro lugar, é uma representação gráfica da superfície terrestre. E como eu já falei para vocês, olhado verticalmente, ou seja, olhado de cima. Tá bom? Ele fornece informações do espaço físico e do espaço humano na geografia. A gente já vai ver essa diferença ali para frente em outros slides, tá bom? E ele reflete a escolha de quem o prepara, tá bom? Então, se você quiser preparar um mapa sobre vegetação, né, o cartógrafo, que é o profissional responsável por criar os mapas, ele vai criar um mapa com informações de vegetação. Então, conforme a intenção dele, ele vai criando esse mapa, conforme o critério que ele escolher. Tá bom? Então, a seguir a gente vai verificar justamente isso. Observem estes 2 mapas aí, né? O mapa da esquerda, que eu vou fazer uma flechinha em preto, tá? É esse mapa aqui. E o mapa da direita, eu vou fazer uma flechinha aí de azul, azul escuro, né? Não ficou muito diferente, tá? Então eu vou apagar aqui e vou colocar uma flechinha de outra cor, vou colocar uma flechinha vermelha, tá? Então, observem que o mapa da flechinha preta, ele é uma foto de satélite dos parques dos Lençóis Maranhenses, do Parque dos Lençóis Maranhenses, tá? E a flechinha vermelha é um mapa do uso e da cobertura da Terra no mesmo lugar. Bom, observem que os mapas eles fornecem informações diferentes, eles têm formatos diferentes. Tá bom? A tecnologia utilizada para a produção do mapa, né, da foto, a tecnologia utilizada para a produção da foto de satélite é a base para a produção do mapa hoje.
A gente vai ver para frente a evolução dos mapas, mas se vocês perceberem, é o mesmo mapa. Ele só só as informações que estão presentes neles que são transformadas, tá bom? Essas duas imagens, elas são consideradas mapas? Ela possui uma visão vertical? Né? Eu diria que sim, né? Você está olhando de cima, né, esse espaço ali, esse Parque dos Lençóis Maranhenses. Então tem a visão vertical, né, como eu falei para vocês aqui agora, e fornece que tipo de informações sobre o espaço? Então na primeira, né, ele fornece uma imagem que a gente consegue observar qual que é a diferença, onde está o continente e onde está o oceano, né? Basicamente isso, a gente consegue identificar muitos detalhes. Porém, na segunda imagem da flechinha vermelha, a gente já consegue observar, fazer uma leitura do que eles querem informar neste mapa. Então observem que a área em verde escuro é uma unidade de conservação. A área cor-de-rosa, que são esses pedacinhos aqui cor-de-rosa, que eu estou marcando uma bolinha preta para vocês, elas são as áreas urbanas. Vejam só, áreas urbanas, bem pequenininhas. Na parte verde mais claro, nós temos as áreas florestais, que é onde estão presentes as florestas. Na parte mais, vamos dizer assim, um laranja clarinho, nós temos as áreas campestres. E as linhas azuis são os rios e as linhas vermelhas são as estradas. Tá? Então observem que na legenda aqui ele traz todas as informações. Tá bom? Essa parte em verde, que é a unidade de conservação, chama-se Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E se você observar aqui, essa área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ela é constituída basicamente por areia, né? Areia. Quem já foi lá, quem conhece os Lençóis Maranhenses, né, sabe que é constituída de areia, basicamente. Beleza? Então essas são as informações que os mapas fornecem. Tá? Além disso, fornece o título, que facilita a leitura da imagem, a orientação pela rosa dos ventos, que vocês já conhecem, a escala, tá? E a fonte. Observem que aqui tem a fonte, que é da onde foi tirado o mapa. Além disso, nós temos mais duas informações que a gente vai ver para frente, que são as coordenadas geográficas, as longitudes e as latitudes. São linhas que estão na vertical e linhas que estão na horizontal. Beleza? Esses são os elementos presentes no mapa. Mais para frente a gente vai estudar sobre os elementos obrigatórios do mapa. E aí a gente vai ver tudo isso, tá bom? Vou apagar aqui, né, para o nosso mapinha não ficar poluído, para vocês conseguirem observar bem. Beleza? Vamos para frente. Mas você sabe como é que surgiram os mapas? Então os primeiros mapas eles surgiram na Babilônia, há mais ou menos uns 4.000 anos atrás. E eles eram representados através de desenhos em argila. As pessoas desenhavam os mapas à mão. Vamos dar uma olhada? Olha só, esse mapa aqui, essa placa de barro, ela está no Museu de Londres, né? Tanto uma quanto a outra, e são dos povos babilônicos. Eles fizeram esses mapas aqui há mais ou menos 4.000 anos. É o mapa mais antigo conhecido. Tá? E o que ele representava? A gente não consegue enxergar muito bem aqui, para identificar, mas segundo as pessoas que estudaram sobre essa criação aqui, esses mapas eles retratam as margens do rio Eufrates lá na Babilônia. Né? Então aqui seria uma colina com plantas, com vegetação, com floresta, e aqui seria o curso do rio, né? Aqui e aqui também. Então eles colocaram até um afluente do rio Eufrates, certo? Aqui também seria uma floresta. Se vocês olharem bem, parece que tem árvores aqui desenhadas. Então o rio estaria num vale no meio de duas florestas. Beleza? Tudo bem? Esses aqui são os primeiros registros de mapas da humanidade. Vamos para frente. Mas até quando eles foram feitos de barro? Não é possível a gente definir isso. Né? Não dá para a gente dizer assim, ó, foi até tal ano, foi até tal período. Mas o que a gente sabe é que
durante as grandes navegações no século XV, nos anos 1400 até 1500, né, os navegadores eles levavam consigo, né, nas suas embarcações desenhistas, e esses desenhistas iam viajando e iam escrevendo, desenhando esses mapas. Olha um exemplo aqui, ó. Esse é um mapa, né, feito naquele período, e aqui, ó, é representado a América do Sul, aqui seria a América do Norte, todo esse pedaço aqui. Se você olhar aqui o continente africano, mais ou menos parecido com o que tem hoje, a Ásia, né? Mas o que chama mais atenção aqui no desenho deles, e eu vou fazer em vermelho, é o tamanho da Antártica. Olha só, no desenho deles a Antártica era enorme e a América do Sul era praticamente colada à Antártica, né, para eles. Olha só o tamanho disso aqui, né? Então é lógico que o desenho não ficava perfeito, né? Eles iam desenhando à mão, né? É difícil você fazer um desenho à mão e ele ficar perfeito. E hoje, como são os mapas? Os mapas atuais eles são bem diferentes. Eles são produzidos a partir de fotos de satélites, eles são produzidos a partir de fotos tiradas por aviões, então fotos aéreas. O profissional que é o cartógrafo, o profissional que cria esses mapas, ele utiliza-se de tecnologia de computador, né? Então, hoje tudo é mais fácil através das fotos de satélites. E hoje você também se localiza por GPS. Então, a tecnologia do satélite é uma tecnologia que veio contribuir demais para a criação dos mapas. Ele veio dar uma perfeição aos mapas. Olha só que interessante essas fotos de satélites. Então, aqui nós temos um vulcão, né, e a foto tirada de cima do satélite, né, esse vulcão entrando em erupção, a gente consegue ver a fumaça, né. Aqui é a foto de satélite da Terra com a Lua nova, né, a Terra e a Lua nova. Então observem que o lado que a gente está observando do satélite mostra que a Lua está sendo iluminada, né? Então, logicamente, quem está na Terra não está vendo a Lua. Por quê? Porque ela está sendo iluminada de um lado e do outro lado não tem iluminação solar. E aqui, né, a gente consegue perceber, né, a iluminação noturna nos continentes. Então, principalmente aqui na região nordeste dos Estados Unidos, né, na Europa, no sul e sudeste da Ásia, no leste da Ásia, né, e aqui no Brasil a gente consegue observar Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Seria basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui uma outra foto de satélite. Então observe que nessa foto de satélite aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver detalhes como florestas, plantações, ruas, casas, rodovias, rios, né? Então esse daqui, né, é um rio, né? Tá escrito ali Rio Descoberto, né? Um rio. Aqui Parque Estadual Descoberto. Eu não sei que região é essa, né? Mas é o município de Águas Lindas de Goiás, né? Então a gente consegue observar essa foto aérea, né? Essa foto de satélite, a gente consegue observar vários detalhes aí nela. Aqui mais fotos de satélites. Então aqui utilizando o infravermelho, eles conseguem ver a aproximação de um furacão. Aqui a gente consegue perceber, né, a circulação de massas de ar úmidas e secas. Aqui também, né, uma foto de satélite de um ciclone aqui na América do Sul, ó, próximo ao Uruguai, o sul do Brasil, né, aqui também, onde tem chuva e onde está seco no Brasil. Aqui é uma frente fria, né, nessa região aqui a gente consegue perceber que está seca e nessa região aqui também está seca, certo? Então, as fotos de satélite, o uso dos satélites também contribui muito para as previsões do tempo. Beleza? Falou da evolução dos mapas e concluiu, né, falando sobre como os mapas são feitos atualmente, né, como é que funciona os sistemas de
tecnologias, sistemas informatizados para a produção de mapas. Sistema, né, de posicionamento global, ou GPS, que possibilitou o lançamento de satélites artificiais capazes de realizar diferentes tarefas de monitoramento da superfície terrestre. Tá? Isso contribuiu muito para a produção dos mapas atuais. Beleza? Então eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns pontos importantes. Vocês vão acompanhando aí, depois a gente faz a correção lá no finalzinho. Tá certo? Esse sistema de GPS, ele é constituído por 24 satélites artificiais criados pelos Estados Unidos na década de 60, que era o período em que o objetivo era chegar à Lua, né? Então a conquista do espaço era muito importante. Era uma tecnologia que permite a localização precisa de pontos no espaço, né? Então nós vimos lá quando nós falamos sobre coordenadas geográficas, e essas coordenadas geográficas elas são dadas justamente principalmente pela integração desses satélites, tá? E os GPS que nós utilizamos nos carros, no celular, todos eles utilizam essa tecnologia advinda dos 24 satélites que estão orbitando ao redor da Terra, como vocês podem perceber aqui na imagem ao lado, certo? Tudo bem? Nesse sistema de GPS, é lógico, quando você fornece coordenadas geográficas, você fornece as coordenadas em cima de um mapa, tá? Então esses mapas eles são inseridos para a circulação das pessoas, nas ruas, nas rodovias, nas estradas, nos rios, né, nos oceanos. Pense, olha o tamanho dos oceanos aqui, e como é que você localiza um navio, como é que você localiza um avião, tudo por sistema de satélite, tá? Então hoje esses sistemas de satélite eles são utilizados em muitos lugares, né? Tem uma importância muito grande. Nós nem falamos aqui da questão econômica, né? Então os sistemas de satélites também são utilizados na agricultura, também são utilizados na determinação, na criação de melhores rotas, né? Por exemplo, congestionamento de carro. Então através do sistema de GPS você consegue evitar congestionamentos, né? Porque esse sistema de GPS ele é integrado com outros motoristas que estão utilizando, né? E isso aumenta a segurança e a pontualidade de entregas. Beleza? Então aqui embaixo tem algumas fotos. Interessante vocês perceberem o seguinte: sempre quando vocês observarem esse QR Code aqui, né, que aparece aqui para vocês, tanto esse quanto esse aqui embaixo, é porque tem material multimídia que a apostila do Positivo oferece a vocês. Então eu aconselho vocês a baixarem o aplicativo RA Positivo, né, e utilizarem isso, apontarem isso para a apostila de vocês, né, ou então para a tela do computador aqui, ou para a tela, né, do tablet, se vocês estiverem utilizando o tablet, né, para poder ver esses materiais multimídias que são muito interessantes. Beleza? Tá bom? Então a pergunta 1 é o seguinte: a era da internet proporcionou uma grande popularização dos mapas. Mencione uma vantagem ocasionada por essa realidade, citando também uma desvantagem ou um risco decorrente dela. Então uma das vantagens é justamente oferecer segurança na hora do transporte, segurança na hora de você acessar cidades que você não conhece. Oferece vantagem na agricultura porque você consegue colher calculando áreas, né, e a quantidade do que você vai produzir. Você consegue se localizar melhor nos mapas.
Então são várias vantagens. E uma desvantagem em relação a isso é o risco de você encontrar mapas com informações desatualizadas. Tá? Então, por exemplo, né, mas esse risco também existe quando você cria um mapa físico e esse mapa fica durante muito tempo, né, sem ser atualizado. Né? Ontem mesmo eu peguei um mapa de 1985 que ainda não existiam, que ainda não mostrava algumas rodovias que já existem. Né? A mesma coisa pode acontecer com o GPS se você não atualizar os aparelhos de GPS. Beleza? Então a resposta seria essa aqui. 2. Utilizando a rede mundial de computadores, a internet, acesse o site do IBGE e na aba Geociências clique em mapas estaduais. Em seguida clique em mapas políticos dos estados e acesse a unidade de federação onde você mora. Não precisa ser especificamente pelo IBGE, tá bom? Aqui ó, tá dizendo imprima o mapa e colhe uma cópia dele no caderno. Isso na letra A. Na letra B, nas linhas a seguir, descreva as principais informações representadas no mapa. Por exemplo, cidades que aparecem, quais são os estados que fazem divisa, sua capital, seus rios e as estradas. Tá bom? Eu vou fazer um corte agora aqui para vocês e aí logo em seguida eu vou colocar um mapinha do Paraná e vou fazer a explicação sobre ele. Tá certo? Certo? No 3, indique o desenho a seguir que melhor representa o funcionamento do sistema de posicionamento global, o GPS. Tá? Então, quais seriam os desenhos? Então, o que melhor representa é esse aqui, 2 satélites integrados. Tá? Vocês também poderiam marcar um X nesse aqui, tendo em vista que se não fosse... a gente não consegue identificar aqui se isso é um celular, o que é isso aqui, mas se não fosse o sinal vindo de satélites, né, o celular não funcionaria. Eu entendo essa imagem aqui como celular, então eu marcaria essas duas primeiras aqui de cima, beleza? O autor não considerou, mas eu consideraria. Beleza, gente? Então é isso. A respeito das atividades que foram propostas aqui neste vídeo, eu peço que vocês registrem no caderno a pergunta e a resposta que foi sugerida. Não é do livro didático de vocês, não é da atividade que vocês vão fazer aqui na plataforma, mas é interessante que vocês registrem no caderno, porque traz informações extras às aulas do professor Thierry. Então aqui, né, só para a gente retomar aqui e fazer um feedback para vocês, o que seria o GPS? É um sistema de posicionamento global. Ele é composto por componentes que integram o trabalho relacionado a levantamento e a confecção de mapas digitais, como vocês já viram no vídeo, e é utilizado por profissionais. Tá? Então, por exemplo, profissionais do trânsito, profissionais da sala de aula como professores, profissionais da área de agricultura, quem elabora mapa, os cartógrafos utilizam as fotos aéreas, utilizam o GPS. Tá? O GPS
ele está no dia a dia de vocês, quando vocês entram dentro do carro de Uber, por exemplo, e vocês olham aquele mapa ali que o motorista vai seguindo, ele vai seguindo através do GPS. Tá? Então, todas aquelas informações elas são fornecidas por esse sistema de posicionamento global. E eu quero que vocês façam um exercício também que é proposto pelo professor Thierry. Quais os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas? Então, ele utiliza, e além disso, apresente um exemplo da utilização do GPS atualmente. Nós vimos no vídeo, né, várias formas de utilizar, tá? Mas para a nossa resposta aqui desse exercício 1, o que seria o ideal? Que as referências do GPS são as coordenadas geográficas. São aquelas linhas que estão tanto na vertical quanto na horizontal e se cruzam no mapa. Tá? Essas linhas que estão na vertical são chamadas de longitude e as que estão na horizontal são chamadas de latitude. E elas fornecem, tá, pontos na superfície terrestre para a gente localizar objetos. Tá? Então agora vocês vão assistir um outro vídeo que trata justamente sobre isso. Nós já vimos alguns exemplos nos vídeos anteriores sobre técnicas e aplicações. Tá? Então, existe a aerofotogrametria, que é a máquina fotográfica adaptada ao assoalho de um avião, tá? Que é uma maneira mais antiga de se registrar imagens aéreas, tá? E registra com a maior quantidade de detalhes, com a maior escala, e é utilizada para análise do impacto ambiental de uma bacia hidrográfica, por exemplo, do desmatamento, tá? E outras. E nós temos o sensoriamento remoto, que seria a captação de imagens através de ondas de calor, por exemplo, através de movimentação, então através de sensores de maneira geral. Tá? Por isso, sensoriamento remoto. E esses aí são os usos, né, para que é utilizado o sensoriamento remoto na nossa sociedade. Bom, temos um quiz aqui também. Vocês devem marcar a alternativa que contém o material utilizado pelo sensoriamento remoto. Então, na letra A, telescópio, bússola e clinômetro. Na letra B, astrolábios, satélites e altímetros. Fotos aéreas, imagens de radar e satélites. Termógrafos, bússolas e curvímeros. Tá? Eu marcaria a letra C. Não sei vocês aí o que vocês vão marcar. Vocês confiam em mim ou não confiam? O que vocês acham? Vamos lá, vamos ver a resposta. Então a resposta é a letra C. Então as fotos aéreas, através do aerofotogrametria, as imagens de radar e satélites são capturadas justamente por esses objetos aí, que estão orbitando o nosso planeta. Bom, percebemos que as técnicas cartográficas possibilitam inúmeras formas de análise do espaço geográfico, mesmo à distância pelo sensoriamento remoto, permitindo análises profundas e detalhadas por diversos profissionais. Então, as fotos elas fornecem informações para a gente entender o espaço geográfico. Essas informações de satélites, as fotos tiradas por aviões, ou até por drones hoje, né? Feitas por drones hoje também servem para isso e contribui para a gente entender os problemas relacionados ao espaço geográfico. Beleza? Então, gente, um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, das inclusões feitas por mim, tá? E toda aula que a gente tiver a possibilidade, a gente vai fazer isso. Eu peço para vocês que vocês entrem no meu canal, curtam o vídeo, se inscrevam para que vocês possam receber as atualizações, os vídeos, as notificações dos vídeos que eu vou colocando para vocês aqui. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.